telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando mais um bloco de notícias desta terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Olá, Sara. Olá, Alceli. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete é sobre o governo Lula. Lula sinaliza retomada de conversas e aliados veem chance de destravar a reforma ministerial. Negociações de troca na esplanada dos ministérios se arrastam há 3 meses. Até agora, o presidente só fez mudanças em pastas comandadas pelo PT, quer dizer, só dentro de casa. E agora vai iniciar as conversas com o presidente de outros partidos para a troca de ministérios. Isso já de olho nas eleições de 2026. Cada negociação dessa é de olho em 2026. E Lula não vai dar comando de ministério para quem não vai apoiá-lo a sua reeleição ou alguém que ele vá apoiar no próximo ano. Ofensiva publicitária do governo Lula tenta reverter queda na popularidade. E governadores de oposição reforçam ataques ao governo Lula em meio à disputa pelo espólio político de Bolsonaro, que no momento ainda se encontra inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, uma chamada de capa na Folha de São Paulo para a corrupção na área particular, nos negócios, nos empresários. Promotoria denuncia ex-executivos das lojas americanas sob acusação de fraude, de corrupção. Agentes do mercado financeiro dizem ter motivações políticas para o resgate do Banco Master. O Banco BTG pode entrar nessa transação, que o Banco Master está sendo comprado pelo BRB, que é o Banco Regional de Brasília. Dirigentes consideram mínima a chance do Banco Central de rejeitar essa operação. O que chama a atenção é que o Banco Regional de Brasília é menor financeiramente do que o próprio Banco Master. E como é que um banco pequeno compra um banco grande? Essa é o que chama a atenção nessa transação. Nesse carrossel de fotos em destaque na capa da Folha de São Paulo, a primeira é para ilustrar uma matéria, um encontro que houve lá na PUC, em São Paulo, um ato organizado pelo grupo de advogados chamado Prerrogativas. E teve um ato ontem em São Paulo contra o projeto de anistia a bolsonaristas, que reuniu 2 ex-deputados, o ex-deputado José Disseu e o ex-deputado cearense José Genuíno, que é irmão do deputado federal José Guimarães, e eles são lá de Quixeramobim, lá do distrito de Encantado. Os dois são de lá. Hoje o Genuíno já não é mais deputado. E aqui na foto, vocês podem ver o José Disseu usando um boné desenhado pelo ministro da Comunicação de Lula
E o boné diz: o Brasil é dos brasileiros. A outra foto é para susto na aterrissagem. Um avião da Latam ultrapassa limite da pista e para no gramado do aeroporto de Chapecó, Santa Catarina. Nenhum dos 112 passageiros e tripulantes ficou ferido. E esse surto foi ontem à noite, por volta de 8 horas da noite. O Jornal Nacional da Rede Globo já fazia referência a esse incidente ontem com o avião da Latam, lá no aeroporto de Chapecó. Na área internacional, é chamada de capa da Folha de São Paulo a matéria, dizendo que tarifas de Donald Trump sobre carros podem excluir os mais pobres e não provocar o boom, a explosão de empregos que estava previsto. O Senado discute projeto mais amplo contra barreiras arbitrárias. Uma entrevista aqui com a escritora Tati Bernardi, no novo A Boba da Corte. A Tati Bernardi tira sarro da elite intelectual que sempre invejou. A cronista escancara como enriquecer a fez se sentir angustiada em meio a rodas elegantes. Conselho de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Direitos Humanos, afirma que há provas robustas de assédio judicial dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. O CNDH pede para participar da ação no Ministério Público e a Igreja diz que a solicitação será impugnada. A Igreja Universal do Reino de Deus é quem comanda o Partido Republicanos, é o número 10. Os pastores da igreja sempre comandaram o partido nacionalmente. E nos estados, quando alguém da Igreja Universal quer se candidatar, se filia ao Republicanos, como aqui em Fortaleza. O vereador Ronaldo é da Igreja Universal do Reino de Deus. Excluídos do clima. O que é litigância climática que leva à crise climática a tribunais contra companhias e governos? O Brasil, que teve primeiros registros de 2018 a 2019, é o terceiro país com maior número de casos na justiça. Mercado de trabalho. Estafa, queimadura e desmaios. Calor extremo faz trabalhadores sofrerem e aumenta denúncias. Deputado quer lei contra adicional em caso de calor externo no trabalho. Agora é para a área de cultura, o remake da novela Vale Tudo, que estreou ontem à noite na Rede Globo, consegue atingir um equilíbrio entre o passado e o presente nessa estreia aguardada. A novela inspira memes nas redes sociais e Bela Campos se torna o Mickey Madison brasileira. A audiência da Globo subiu ontem com a estreia da nova novela, que é um remake, que é uma nova gravação para uma novela que foi originalmente estreada nos anos 90. Imposto de renda. Receita libera hoje, terça-feira, a declaração pré-preenchida completa do Imposto de Renda 2025 em novo aplicativo.
Saiba como consultar se você caiu na malha fina do imposto de renda. Ainda para ler na capa da Folha de São Paulo, energia limpa. Investidores do Canadá chegam ao Brasil à procura de lucro com minerais críticos para a transição. Empreendedor Social abre as inscrições para sua 21ª edição. Deputadas pretas priorizam leis voltadas à defesa de direitos das mulheres na Câmara. Na editoria de economia, nós temos aqui 3 chamadas de capa. A primeira é dirigida para os microempreendedores individuais, que passam a ter novas regras para emitir notas fiscais a partir de hoje. O novo código permitirá reconhecimento de microempreendedores pela Receita Federal. Governador Tarcísio de Freitas, governo de São Paulo, notifica grandes consumidores para pagarem ICMS sobre tarifas de energia. E que imposto é esse? Como fica a compra em site estrangeiro a partir de hoje? E 9 estados, entre eles o Ceará, a partir de hoje começam a cobrar mais imposto para compras de sites estrangeiros. O Bolsa Família do mês de abril começa a ser pago a partir do dia 15. Veja o calendário do programa social Bolsa Família. Depósitos serão liberados até o dia 30. Data de pagamento é definida com base no NIS, que é o número de inscrição social, NIS. Na área de política, a Folha de São Paulo traz uma matéria sobre a sucessão na Bahia. O governador Jerônimo trabalha para estancar desgaste e corteja oponentes por reeleição no governo da Bahia. O petista troca cúpula da Segurança Pública e anuncia novo secretário de Comunicação para melhorar a imagem do governo dele lá na Bahia de Salvador. Na coluna Painel, traz uma matéria dizendo que uma nota com o deputado cearense Danilo Forte, que não reconhece acordo que teria sido fechado para que o PT indique o nome para a próxima vaga no Tribunal de Contas da União. Ele disse: PT, Partido dos Trabalhadores, não rima com o controle das contas públicas, diz deputado do Ceará, de olho em vaga do TCU. Danilo Forte, ele que é do União Brasil, aqui do Ceará, afirma que não reconhece um acordo que teria sido fechado para o PT indicar a vaga de conselheiro do TCU. E essa vaga vai ser aberta em fevereiro do próximo ano, de 2026. Em Brasília, a ministra Gleice Hoffmann rebate o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, e afirma ela que a PEC da segurança de Lula não tira poder das polícias estaduais. A ministra diz que o governador de Goiás não quer reconhecer a contribuição do petista. No caderno Veículos, 2 matérias, uma
para automóveis, dizendo que os concorrentes Mustang e o Porsche se encontram na pista. Esportivos vencem crises e mantêm traços que remetem às versões lançadas na década de 1960. E a Folha fez um teste lá em Mauá com os dois carros, com o Porsche e o Mustang, e relata nesta matéria para os seus leitores. E a outra matéria no caderno de veículo é sobre motos. Um lote da moto Teneré, um lote de 150 unidades, se esgota em 25 minutos. Mas a Yamaha, que fabrica a Teneré, 700 cilindradas, ela afirma que a partir de agosto essa moto vai ser fabricada lá em Manaus. E começam também as vendas desta moto que está sendo muito disputada. No caderno Folhinha, que é um caderno destinado para o público infantil, infanto-juvenil, a matéria de chamada dizendo que a editora Companhia das Letras vence prêmio de melhor editora infantil da América Latina. Na editoria de Cotidiano, a jornalista Mônica Bergamo diz que veto a prédios altos no entorno do Parque do Ibirapuera não proíbe uma obra, um edifício de 15 andares que o Exército pretende construir na área. E quem diz isso é o IPHAN. Órgão de preservação afirma que processo sobre edificação desse prédio do Exército no Ibirapuera não foi ainda finalizado. Vestibular. Provão Paulista, com inscrições abertas, oferta 10 mil vagas para o segundo semestre. Pedidos de isenção da taxa no Enem 2025 os pedidos começam agora no próximo dia 14 de abril. A editoria de Mundo, ainda falando do terremoto, saiba porque em Mianmar está bombardeando o próprio território após terremoto. O relator especial da ONU diz ser inacreditável que militares joguem bombas após a tragédia. Nos Estados Unidos, Donald Trump revisa 9 bilhões de dólares de financiamentos concedidos à Universidade de Harvard. Elon Musk vai querer voltar para a empresa dele em algum momento. Quem prevê isso é o presidente Donald Trump. Ainda sobre a Casa Branca, Donald Trump insiste em um terceiro mandato, porém, aliados dele evitam dar respaldo público a essa ideia de Trump. Pela Constituição norte-americana, o presidente não pode correr a um terceiro mandato, seja consecutivo ou não. Não pode ter um terceiro mandato. A ideia de Donald Trump é se candidatar não como presidente, mas como vice, com um acordo para que, durante o mandato do terceiro, o vice renuncie e ele seja de novo presidente da República. Mal começou
o mandato, praticamente, e já está pensando no terceiro. No Oriente Médio, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, desiste de indicar ex-chefe da Marinha para controlar a segurança interna israelense. Volta de bombardeios foi golpe para a esperança da equipe em Gaza. No caderno de ciência, a matéria é sobre uma missão tripulada da SpaceX, que é do Elon Musk, que vai sobrevoar os polos norte e sul. E o investidor de criptomoedas, o bilionário Shun Wang, é que financiou esse voo espacial e ele também vai comandar o voo. Ainda no caderno de ciências, uma pesquisa mostra que ferimentos em carnívoros indicam um clima de guerra já no início da era dos dinossauros. Pesquisadores identificaram lesões em fósseis encontrados no Rio Grande do Sul e na Argentina. No caderno de cultura, 3 chamadas para matérias nas páginas internas. A primeira é com a cantora Marina Sena. Ela aposta em refino vocal em seu novo disco, que tem canções mais narrativas. Também na área de música, mais internacional, é até um escândalo, o rapper Sean Diddy Combs. Justiça americana derruba uma das acusações de assédio sexual contra o músico Sean Diddy Combs. E aqui no Brasil, dois programas para ver na TV aberta, indicado aqui pela Folha de São Paulo. Primeiro é a novela Vale Tudo, com a Débora Bloch, vivendo a protagonista da novela, vivendo a personagem Odete Roitman, e também Modernos em Meia Idade. É o filme na TV aberta para se assistir nesta terça-feira. E Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Oceli, o Estado de São Paulo de hoje nos traz como manchete sobre sistema financeiro. Depois do BRB, BTG pode comprar fatia do Banco Master. Carteira de precatórios interessa ao banco de André Esteves. E o texto desta manchete nos diz o seguinte: o Banco BTG Pactual pode adquirir uma fatia do Banco Master, numa negociação paralela à feita pelo BRB, Banco Público de Brasília, para a compra de 58% do capital total da instituição financeira. Ao BTG, interessa a carteira do Master de precatórios, que são dívidas judiciais do governo, segmento em que o banco liderado por André Esteves atua fortemente. Apesar de o BTG não ter feito uma oferta pela carteira, quando analisou as contas do Master, a possibilidade de o banco voltar a uma negociação ganhou força depois de Esteves ter se encontrado ontem com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O retorno do BTG não afetaria a compra já anunciada pelo BRB. Os dois negócios podem ser analisados de forma conjunta pelo Banco Central, mas em processos distintos. E Galípolo se encontrou também com o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, e uma versão do PROE, programa que salvava bancos há 30 anos. Como no programa dos anos 90, lógica seria a de adquirir ativos bons do Master e excluir os de maior risco, que terão
outro destino. E o estado de São Paulo também nos destaca que 6,93 bilhões de reais era o valor dos precatórios federais que o Master tinha em seu poder em junho do ano passado, em 2024. E agora em São Paulo, a entrega do aeromóvel em Cumbica tem marcha lenta. Marcada para fevereiro, a ativação do trem que ligará os 3 terminais de passageiros do aeroporto de Guarulhos, a CPTM, foi adiada pela concessionária GRU para agosto e a obra de 271,7 milhões de reais começou em 2022 e deveria ter terminado em janeiro de 2024. Agora, no caderno internacional, Justiça da França torna inelegível Le Pen, líder da ultradireita. Marine Le Pen foi condenada por usar na política francesa a verba reservada à sua atuação no Parlamento Europeu. E ela deve ficar fora da eleição de 2027, na qual seria favorita. E sobre esse assunto, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Tammy Bruce, disse o seguinte: a exclusão de pessoas do processo político é preocupante. E ainda sobre esse assunto internacional, agora envolvendo a economia, o Estado de São Paulo também nos traz um destaque sobre, abre aspas, o Dia da Libertação. Relatório dos Estados Unidos cita taxação alta pelo Brasil às vésperas de tarifaço de Trump. Americano promete anunciar amanhã tarifas recíprocas contra todos os países. E agora no caderno chamado A Fundo, o aroma e preço peculiares das trufas de Oregon. Cerca de 2.000 cães foram treinados em cursos para caçar trufas no Nordeste do Pacífico nos últimos 20 anos. E ainda como chamada de capa, agora sobre a Argentina, após subir a 52,9%, pobreza cai para 38,1% com Milei. E sobre clima, temporal paralisa parte do ABC e deixa milhares sem luz. E do caderno de cultura, os designers brasileiros que vão ganhar destaque na SP Arte. E por último, também temos aqui um destaque sobre o ensino superior. O Ministério da Educação quer tornar mais rigorosa a avaliação dos cursos de medicina. Parte prática, no caso da formação, deve ganhar maior peso em avaliação de faculdades, segundo proposta em estudo. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Globo de hoje? O destaque no alto da capa é para a política internacional, especificamente na França, dizendo que a política líder da extrema-direita na França foi considerada ontem, foi punida com a inelegibilidade por 5 anos. Marine Le Pen, inelegibilidade da líder da extrema-direita francesa, embaralha o quadro político. Embaralha porque ela está muito bem cotada nas pesquisas de opinião. E ela foi punida porque usou um dinheiro que era para uma campanha eleitoral no outro setor. E ela foi punida por isso. Mas diz ela que vai recorrer dessa decisão. Ainda na área internacional, é o assunto da manchete do jornal O Globo de hoje. É sobre a guerra comercial dos Estados Unidos com efeito no Brasil. Tarifas olho por olho de Donald Trump afetam o mercado de ações nos Estados Unidos. Atenção e as incertezas sobre a guerra comercial de Donald Trump, que promete adotar a partir de amanhã, quarta-feira, taxas de importação recíprocas às cobradas dos Estados Unidos por todos os países, derrubou bolsas na Ásia e na Europa e fez o índice
S&P 500 da Bolsa de Nova York fechar o primeiro trimestre do ano com perda de 4,6%, o pior dado desde 2022. Documento de quase 400 páginas divulgado pelo governo dos Estados Unidos, que deverá basear as medidas de Trump, cita o Brasil em 6 delas, reclamando de tarifas sobre uma série de produtos, incluindo o etanol, o aço e até filmes americanos. O governo brasileiro adota cautela ao esperar atos concretos para definir como reagirá. Espera que Donald Trump saia do palavreado para a prática. Aqui no Brasil, a Justiça revoga permissão para que farmacêutico prescreva medicamentos. A pedido do Conselho Federal de Medicina, que alegava prejuízo à saúde pública, a Justiça suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, datada do dia 17 de março passado, que liberava a prescrição de remédios pela categoria profissional. Liberava para que farmacêutico desse uma receita médica, prescrevesse remédios. E agora está suspensa essa resolução do Conselho Federal de Farmácia. Agente da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, diz que a Polícia Federal, diz em depoimento à Polícia Federal que o Estado brasileiro espionou a presidência e o Congresso do Paraguai, isso em 2022. Servidor da Agência Brasileira de Inteligência revelou uso de e-mails com programa espião em meio à negociação entre os países sobre Itaipu. O Itamaraty diz ao jornal o Globo que essa operação foi suspensa em 2023, no início do governo Lula. O Banco Master pode ter venda fatiada entre o Banco Regional de Brasília, que quer comprar 58% das ações do banco, e também quem está entrando na negociação é o Banco BTG. Um dos modelos em discussão envolve o BTG, que ficaria com os precatórios. Precatórios são dívidas que o governo é obrigado a pagar, já esgotados todos os recursos na justiça. Que o Baster tem na carteira, enquanto o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, compraria os demais ativos do banco. O BTG quer ficar só com os precatórios. Na Argentina, após bater 52%, a pobreza cai 14 pontos ao fim do primeiro ano do governo de Javier Milei. Para analistas, queda da inflação foi um fator para o índice de pobreza fechar 2024 em 38%, após o pico no primeiro semestre. O número é menor que o fim da gestão de Fernandes, o ex-presidente. Aqui no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro busca governadores de direita por apoio ao projeto de lei
da anistia. Após virar réu na primeira turma do STF, o ex-presidente da República tenta reaproximação com nomes com quem já esteve estremecido, como, por exemplo, Ronaldo Caiado, do Goiás, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e o Ratinho Júnior, governador do Paraná. A Petrobras reduz preço do diesel a partir de hoje em 4,6%, uma queda de 17 centavos de real por litro na refinaria diminui custo do transporte e pode refletir na inflação. Reduzir gasolina está descartado pela Petrobras. O Ministério Público Federal denuncia 13 empresários, ex-executivos por fraude, por corrupção nas lojas americanas. O ex-diretor executivo das lojas americanas, o Miguel Gutierrez, e mais 12 dirigentes são acusados de fraudes nos balancetes para enganar os acionistas. Eles mostravam um balancete fake news, dizendo que as lojas americanas estavam bombando de dinheiro, e era mentira, corrupção pura. E as fraudes, esse rombo nas lojas americanas, somam 25 bilhões de reais. Como se pode ver, corrupção não existe só na política, não. Os empresários também têm corrupção, e aqui é um caso. Em Belém do Pará, essa matéria do jornal o Globo mostra que está havendo lá uma maquiagem em preparação para a Conferência do Clima, a COP30. Diz assim a legenda desta foto, que é aqui que a gente pensa que é uma árvore. E não é. Belém importa verde para sediar a COP30. Aqui parece uma árvore raiz, quer dizer, uma árvore da região, mas na verdade são plantas penduradas em material reciclável, uma solução contestada que o governo do Pará encontrou para criar áreas de sombra em parque com vistas à Conferência Internacional do Clima. Contêineres serão usados como hospedagem. O Jornal Globo traz uma entrevista com Eurico Cunha. O Eurico Cunha ele deu uma entrevista também há poucos dias para a Folha de São Paulo. Ele é um chefe de cozinha e o inusitado aí que ele é cego. E nessa entrevista ao Jornal Globo, quando pergunta pelo fato dele ser cego e ser um chefe de cozinha, ele diz: a cegueira não me define. A cegueira não é o que me define. Empresário gastronômico de sucesso, lança livro em que aborda a deficiência. Abre aspas. Diz ele, o Eurico Cunha: ser cego nem de longe é a característica mais relevante para explicar a minha trajetória. A novela das novelas. Jornal Globo fazendo aqui uma propaganda, já que a novela é do grupo, da estreia da novela Vale Tudo ontem à noite na TV. A nova geografia carioca de Vale Tudo. A reedição do clássico
altera bairros do Rio de Janeiro onde vivem seus personagens. O núcleo popular da novela, por exemplo, saiu do Catete para a Vila Isabel. Na área de esportes, a chamada de capa do jornal o Globo diz que está havendo uma Libertadores sob tensão. Casos de racismos e violência policial acirram um clima hostil entre brasileiros e gringos em torneio que começa hoje. Ainda sem técnico, o Fluminense, que demitiu o seu técnico depois de perder aqui de 2-0 para o Fortaleza, aqui na Arena Castelão. O Fluminense está indo jogar hoje pela Copa Sul-Americana na Colômbia. No segundo caderno, que é o caderno de cultura do jornal o Globo, chamando a atenção para a feira internacional chamada Flip, que acontece todos os anos em Paraty. E nesta feira, a escritora mexicana Dalia de la Cerda, ela vai participar da feira em Paraty e ela escreve contos sobre mulheres que respondem à violência com mais violência. É chamado literatura de vingança. Esta foto aqui, os carros todos boiando na água, é para dizer da chuva ontem lá em São Paulo, principalmente no ABC Paulista, e também muita chuva no Rio Grande do Sul. Temporal na Grande São Paulo alagou ruas, aqui a foto. Causou queda de energia e paralisou linha de trem. Lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, chuvas e vendaval atingiram a cidade. E agora, Sara, o que é que nós temos de novidade em Brasília? Oceli, o destaque do Correio Brasiliense de hoje é sobre feminicídio. A barbárie que precisa de um basta. Em menos de 72 horas, o Distrito Federal registrou 2 assassinatos de mulheres, ambos cometidos a facadas pelos seus próprios companheiros. Maria José Ferreira dos Santos, de 31 anos, foi morta na madrugada de ontem pelo seu marido, Neilton Soares, de 42, em casa, no Recanto das Emas. Uma das filhas do casal, de apenas 11 anos de idade, presenciou o ataque covarde. Neilton se entregou à polícia após tentar fugir. 2 dias antes, na Fercal, uma outra mulher chamada Daiane Carvalho, de 34 anos, morreu pelas mãos de Joversino Oliveira, de 39, que tirou a própria vida após cometer este crime. E em artigo para o Correio Brasiliense, Cristina Tubino, especialista em direito da mulher e gênero, afirma que é necessário que se denuncie qualquer tipo de violência sofrida pela mulher. E abre aspas, é comum que as agressões se iniciem com atos considerados mais brandos, como violência psicológica, afastar a mulher do seu núcleo de apoio, fazer críticas aos seus amigos e estabelecer normas de vestimenta. Isso pode escalar para uma violência moral, chegando à física, que pode chegar a um ato extremo, como o feminicídio, fecha aspas. E com esses 2 casos, o Distrito Federal chega a 6 feminicídios em 2025. E na seção sobre dor e revolta, temos aqui a imagem de Daiane Carvalho sendo sepultada, no caso foi ontem, em Sobradinho. E ela foi a 5ª vítima de feminicídio este ano no Distrito Federal. E sobre esse mesmo assunto, o Correio Brasiliense trouxe a especialista em violência doméstica e intrafamiliar, a advogada Andréia Limeira, e ela disse em entrevista ao CB Poder que são necessárias revisões nas políticas públicas voltadas à proteção das vítimas.
E agora no caderno de cidades é sobre o som da emoção. Uma das bandas icônicas do rock foi celebrada ontem no Teatro do Hospital Sara, um local cheio de significados para o grupo. A trajetória de Herbert Viana, João Baroni e Bi Ribeiro foi cantada em Vital, musical dos Paralamas do Sucesso. E agora no caderno de esportes, o Correio Brasiliense traz aqui um destaque sobre passadas firmes rumo aos 42 quilômetros. Há 20 dias dos 65 anos da capital, atletas como Rafael Stremel intensificam os treinos para as provas de rua apoiadas pelo jornal Correio Brasiliense em 20 e 21 de abril. E agora vamos para a política. Mota sob ofensiva pelo PL da anistia. Deputados ligados a Jair Bolsonaro devem se reunir hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para cobrar posição sobre o projeto de lei que beneficia condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. E Mota está pressionado por oposicionistas e também governistas que o apoiaram na eleição para a mesa. E ainda neste mesmo caderno, da resistência à democracia. Aos 79 anos, o professor da Universidade de Brasília, Volney Garrafa, relembra os duros tempos da ditadura, iniciada em 31 de março de 1964 e que durou 23 anos. Lecionar e estudar eram desafios diante do brutal regime. E agora no caderno de diversão e arte, Palácios que são as joias candangas. Coleção de 3 livros conta a história do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional a crianças de 7 a 14 anos de idade. E agora sobre um assunto internacional, o líder da extrema-direita na França está inelegível. Justiça condena Marine Le Pen do Reagrupamento Nacional pelo desvio de verbas do Parlamento Europeu para pagar funcionários do próprio partido. E ela denunciou decisão política e atacou a juíza. E a deputada não disputará as eleições de 2027. E agora sobre violência. Aluno é atacado em escola. Um estudante de uma escola pública no Gama levou 4 golpes de canivete ao se envolver numa briga com outros 2 alunos. E por último, também temos aqui um destaque em relação às mudanças na distribuição das bebidas. Distribuidoras terão horários de funcionamento limitado entre 6 horas da manhã e meia-noite para tentar reduzir a criminalidade. E agora o Oceli com o jornal cearense O Povo. Jornal Povo no alto da capa, Sara Internautas, traz 2 matérias no caderno de cultura, o caderno Vida e Arte. Primeiro, a entrevista com Beatriz Castro, ela que está lançando um livro sobre memórias da mãe dela, a empresária Fátima Castro. E o fotógrafo Tim Oliveira celebra 10 anos retratando histórias do teatro cearense. A manchete do jornal O Povo é sobre a alta no preço dos medicamentos. A partir de hoje, medicamentos vão ficar até 5,06% mais caros. O percentual foi publicado ontem pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O aumento, no entanto, pode variar conforme o grupo da medicação. Na média, o reajuste ficou em 3,83%. Impacto ao consumidor não é automático e nem imediato. Ainda na área de economia, outra chamada de capa do jornal O Povo mostrando que o Ceará está entre os 9 estados brasileiros que aumentam já a partir de hoje a cobrança do imposto do ICMS de compras internacionais. Que essas compras internacionais foram até apelidadas de taxa das blusinhas, que na época era até 50
$50. Esta foto deste motoqueiro aqui na chuva é para ilustrar que no mês de março, aqui no Ceará, tem chuvas dentro do previsto. Choveu 209,8 milímetros, mas o aporte de água nos açudes não supera 2024, no ano passado. Na área de política, a chamada de capa é uma matéria dizendo que a disputa por vagas ao Senado Federal já movimenta os bastidores da base governista do governador Eumano de Freitas. E cada estado vão votar e vão eleger 2 senadores. Aqui no Ceará estão terminando o mandato o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, e o senador Cid Gomes, do PSB. Portanto, em 2026, os cearenses vão indicar mais 2 senadores para representar o estado lá no Congresso Nacional. A reportagem de hoje do Jornal O Povo é sobre essa guerra comercial internacional, é a tensão global. Às vésperas de tarifaço, Donald Trump prometeu que amanhã, a partir do dia 2, ele vai adotar a regra olho por olho. Ele ameaça fazer isso e também já fala em um 3º mandato presidencial, o que não pode, segundo a Constituição dos Estados Unidos. Na área de esportes, foi o jogo de ontem do time do Ceará, lá em Bragança Paulista. O Ceará sofre gol no fim da partida, estava ganhando, e cede empate ao Bragantino na estreia ontem da Série A do Campeonato Brasileiro. E o que é que nós temos de importante na capa do jornal Valor Econômico, Sara? Oceli, no alto da capa do jornal temos 3 chamadas. A primeira é sobre siderurgia. Construção civil tem sustentado a demanda interna por aço nacional, diz Nascimento, da Aço Verde Brasil. E a segunda chamada é sobre varejo. Conselho da Casas Bahia estuda a adoção de Poison Pill para se defender de eventual oferta hostil de aquisição. E por último, temos aqui sobre o consumo. O Rio de Janeiro será tema de edição especial do Whisky Royal Salute. Esperamos expandir a base de clientes no país, diz Limonge. E a manchete do Valor Econômico de hoje é sobre comércio externo. Os Estados Unidos acusam Brasil de tarifa alta e imprevisibilidade. O governo americano preparou documento de 397 páginas sobre taxação de vários países. Os Estados Unidos acusam Brasil e outros países de imporem numerosas barreiras contra produtos americanos. Em relatório de 397 páginas que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos publicou ontem, às vésperas do choque tarifário prometido pelo presidente Donald Trump. Segundo os assessores de Trump, a taxa pode chegar até 20%, atingindo praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mas os negociadores que estiverem em Washington não ficarão surpresos se a alíquota alcançar 25%. Embora o Brasil argumente que tem déficit no comércio com os Estados Unidos, as quase 6 páginas de queixas contra práticas brasileiras listadas pelo escritório pavimentam terreno para a aplicação de alíquotas mais altas contra produtos brasileiros pela reciprocidade. O governo Trump aponta que Brasil impõe tarifas relativamente altas sobre as importações em ampla gama de setores, incluindo automóveis, peças automotivas,
tecnologia da informação e eletrônicos, produtos químicos, plásticos, maquinário industrial, aço, têxteis e vestuário. Reclama ainda que as tarifas consolidadas do Brasil são frequentemente muito mais altas do que as fixadas e os exportadores dos Estados Unidos enfrentam incerteza significativa no mercado brasileiro, porque o governo modifica frequentemente tarifas dentro das flexibilidades do Mercosul. E ainda segundo o escritório, a falta de previsibilidade com relação às alíquotas tarifárias torna difícil para exportadores dos Estados Unidos preverem os custos de fazer negócios no Brasil. E o relatório foi enviado a Trump e também ao Congresso. O aguardado telefonema entre o chanceler Mauro Vieira e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, previsto para ontem, não ocorreu. E com isso, aumentou o pessimismo em Brasília em relação ao tarifaço. Haverá ainda novas tentativas de contato e o assessor especial da presidência, Celso Amorim, disse que o governo prefere negociar para evitar ser atingido pelas tarifas. Mas se as conversas fracassarem, adotará medidas de retaliação, sem afetar negativamente a economia brasileira. E outra chamada de capa é sobre a Fazenda tenta destravar 35 bilhões no CARF. E o Valor Econômico de hoje nos traz a imagem do CEO Sérgio Frangioni, que diz o seguinte à legenda: a Blanver, líder brasileira na produção de medicamentos contra o vírus HIV, vai investir 592 milhões de reais para construir sua terceira fábrica em Mairiporã, em São Paulo, e ampliar as outras duas. Com o aumento da produção, a meta é dobrar o faturamento nos próximos 3 anos para 1,6 bilhão de reais, diz o CEO que está na imagem, o Sérgio Frangioni. E ainda como destaque de hoje, reorganização do Master após acordo com o BRB gera dúvidas. Ministério Público Federal denuncia ex-americanas por fraudes. Desafios para o desenvolvimento do país. Depois de surpresas positivas no desempenho do PIB, as projeções para a economia brasileira são de desaceleração em 2025. A demanda doméstica deve puxar o crescimento com contribuição da demanda externa, e a sustentação vem sobretudo da agropecuária. O otimismo, porém, é limitado. A volatilidade global, acentuada pela imprevisibilidade de Donald Trump, pressiona mais o desequilíbrio fiscal. E ainda como destaques de hoje, a Petrobras reduz o preço do diesel. O preço acelera a venda de soja 2024 e 2025. E também sobre a reforma tributária. O governo deve lançar no início do segundo semestre o piloto do chamado Portal da Reforma Tributária, plataforma na qual empresas e pessoas físicas poderão testar um novo sistema de tributação sobre o consumo. O objetivo é testar o modelo antes da entrada em vigor das novas regras, em janeiro de 2026. E por último, temos aqui um destaque do jornal Valor Econômico da editoria internacional, a condenação e inelegibilidade. A líder da extrema-direita na França, Marine Le Pen, esta que está em destaque, foi condenada a 4 anos de prisão, sendo 2 em regime fechado, por desviar recursos do Parlamento Europeu para pagamento a integrantes de seu partido, o Reunião Nacional. Le Pen também tornou-se inelegível pelos próximos 5 anos, frustrando seus planos de disputar a presidência do país em 2027. E cabe recurso da decisão. Edson, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a primeira nota da coluna do Estadão trata do seguinte assunto: assessores do ministro Flávio Dino acessam 130 vezes sistema da Procuradoria-Geral lá do Estado do Maranhão em possível atuação criminosa. 2 assessores do gabinete do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, fizeram 130 acessos considerados indevidos ao sistema interno
da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, de onde estão licenciados. Os dados constam num documento obtido pela coluna, enviado ao STF pelo Procurador-Geral do Maranhão, o Valdênio Caminha. No texto, ele também informa que os auxiliares do ministro usaram computadores do Supremo no último dia 20 de fevereiro para fazer as consultas aos dados internos da PGE do Maranhão. Como mostrou a coluna anteriormente, o Procurador-Geral do Maranhão apontou ao Supremo uma possível atuação criminosa desses assessores para embasar uma ação judicial no STF que favoreceria um aliado de Flávio Dino. O Procurador-Geral acusa Túlio Simões e Lucas Souza, assessores do ministro Flávio Dino, de repassarem documentos ao escritório de advocacia que representa o partido Solidariedade no estado do Maranhão. O diretório do partido é presidido pela irmã do deputado estadual Otelino Neto, marido da senadora Ana Paula Lobato, suplente de Flávio Dino e que assumiu o mandato de senadora quando Flávio Dino deixou o Senado para ser ministro do Supremo. O Solidariedade do Maranhão move ação apontando casos de nepotismo no governo do governador Carlos Brandão, que é rompido politicamente com Flávio Dino. E no dia seguinte a esses acessos, que foi o último, foi no dia 20 de fevereiro, segundo o Valdênio, que é o procurador, o Partido Solidariedade também pediu ao STF afastamento do Procurador-Geral por ele supostamente descumprir ordens judiciais para afastar os servidores acusados de nepotismo. Túlio e Lucas negam as irregularidades. Destacam que são servidores concursados e que os acessos que eles fazem ao sistema da Procuradoria são legítimos e que os documentos acessados são públicos. O STF e o ministro Flávio Dino não quiseram comentar sobre o assunto a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Por falar em judiciário, a coluna publica na edição de hoje um fatozinho inusitado lá nos corredores do Supremo. Diz o seguinte: ministros do STF presenciaram uma cena inusitada na última semana. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, entrou sério na antessala do plenário, onde há as sessões do Supremo, e disse que gostaria de enviar o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, a uma missão institucional. Mendonça aproximou-se com atenção e ouviu de Barroso. Abre aspas, gostaria de te designar para me representar na parada gay de São Paulo. Fecha aspas. Famoso por ser terrivelmente evangélico,
uma frase dita por Bolsonaro. O André Mendonça entrou na brincadeira, abre aspas. Eu vou, presidente, mas o senhor terá que ir na marcha para Jesus no meu lugar. Fecha aspas. A cena terminou com uma gargalhada de Barroso, que havia acabado de receber um convite para a abertura da Parada Gay de São Paulo, que será no mês de junho. E a charge de hoje da coluna é justamente retratando esta cena entre os ministros André Mendonça e Luiz Roberto Barroso. E aqui os dois, esse de óculos, o André Mendonça, e esse outro também sorrindo, o Luiz Roberto Barroso. E os dois trocando aqui os convites. Um para a Parada Gay, com o símbolo destas cores do arco-íris, e outro para a Marcha para Jesus. Na página de editoriais do jornal O Estado de São Paulo, o primeiro assunto abordado na edição de hoje diz o seguinte: para Bolsonaro, somos um país de nécios. Nécios é ignorantes. Somos um país de ignorantes. O ex-presidente quer que acreditemos que ter consultado chefes militares sobre medidas de exceção para impedir a posse de Lula é algo tão inocente e trivial quanto falar de futebol numa mesa de bar. Segundo editorial, a dimensão do cangaço digital. A FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, revelou que fraude bancárias digitais com cartões de crédito ou através do Pix somaram 12 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. Reduzir tal prejuízo exige maior integração entre entes públicos e privados. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria é sobre a sucessão lá em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes estimula a ideia de ele se candidatar ao governo de São Paulo. A estratégia incomoda o atual governador Tarcísio de Freitas. A movimentação do prefeito é considerada prematura e contradiz discurso do governador de São Paulo, que age para amarrar apoio dos bolsonaristas e diz que vai tentar a reeleição ao cargo de governador em 2026. Essa ideia do Ricardo Nunes de ser candidato ao governo é porque ele não pode mais ser candidato à reeleição como prefeito. Ele foi reeleito no ano passado, em outubro do ano passado, a prefeito de São Paulo. Ele não poderá mais ser candidato, ou vai para o governo ou para outra disputa eleitoral, como para o Senado ou para a Câmara Federal. E aqui a foto do Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas durante leilão de linhas de trem da CPTM na sexta-feira passada. O Estadão destaca uma frase dita aqui pelo prefeito Ricardo Nunes. Ele diz: eu sou católico praticante. Eleição não é casamento. A minha intenção é a de ficar os 4 anos como prefeito, mas as coisas acabam mudando. O ex-governador, por 33 dias, pede 2 milhões e 300 mil reais de pensão. E quem é esse governador?
é o ex-governador de Mato Grosso, é o Moisés Feltrin, que ficou 33 dias no cargo de governador, isso no ano de 1991, e pediu ao Supremo Tribunal Federal para receber R$ 2.283.669,42 referentes ao pagamento retroativo e corrigido da pensão vitalícia a que governadores lá do estado do Mato Grosso têm direito. O valor reivindicado é relativo ao período em que o pagamento do benefício foi suspenso pelo estado do Mato Grosso entre novembro de 2018 a agosto de 2024. Em setembro do ano passado, o STF mandou restabelecer a pensão e determinou o pagamento das parcelas retroativas. O ministro Gilmar Mendes, que foi o relator do processo, criticou a abrupta supressão do benefício recebido de boa-fé durante décadas por pessoa idosa sem condições de reinserção no mercado de trabalho. Fecha aspas, para citar um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. O ex-governador alega que, embora tenha voltado a ganhar a pensão de ex-governador, não recebeu as parcelas retroativas. Feltrin afirma que o Estado, abre aspas, acolheu apenas parcialmente o pedido de cumprimento da sentença, fecha aspas. Moisés Feltrin assumiu o governo porque o então governador Carlos Bezerra, isso em 91, renunciou e o vice Edson Freitas de Oliveira se afastou por problemas de saúde. Após o breve período no poder, apenas 33 dias, ele transmitiu o cargo para o governador eleito, o Jaime Campos. Outra matéria na área de política. Inquérito arquivado. Bolsonaro não quis importunar Baleia. Conclui o Ministério Público. O Ministério Público Federal concluiu, sem oferecer denúncia, o inquérito que investigou se o ex-presidente Jair Bolsonaro importunou uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski em São Sebastião, no município do litoral de São Paulo. A investigação foi arquivada porque, na avaliação do Ministério Público, não ficou comprovado que o ex-presidente teve a intenção de incomodar, maltratar, enfadar ou causar dano ou prejuízo ao animal marinho, embora tenha desrespeitado o distanciamento mínimo entre ele, montado no jet ski, e a baleia. O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que representa Bolsonaro nesse processo, afirmou em nota que a investigação é absurda e que a máquina pública foi mobilizada na direção de um episódio nitidamente sem qualquer repercussão jurídica, mas que foi amplamente explorado pelo ambiente político nacional. Lula alerta para ameaças autoritárias e Supremo exalta a democracia. Isso por conta de ontem, 31 de março, completando 61 anos do golpe militar do dia 31 de março de 1964. O presidente Lula e a corte se manifestaram ontem através das redes sociais, nos 61 anos do golpe de 64. Ministros mandam recado a Bolsonaro
e criticam o projeto da anistia. Diz aqui a matéria do jornal O Estadão. O ministro Alexandre de Moraes autoriza o tenente-coronel Mauro Cid a viajar a São Paulo para acompanhar a competição de hipismo da filha. Se demitisse general, Bolsonaro teria de fazer o mesmo com o alto comando. Então, o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, tinha apoio de chefes de unidades militares na defesa da legalidade e não do golpe, como outros defendiam. Editoria internacional. Justiça da França condena a representante da direita, da ultradireita francesa, Le Pen, por desvio de fundos de dinheiro e a torna inelegível por 5 anos. A decisão praticamente deixa a líder de ultradireita, que está à frente nas pesquisas de opinião, de fora da eleição presidencial de 2027. Para seus apoiadores, o veredito é um ataque à democracia. Para Bolsonaro, essa decisão é ativismo político e para Moscou, vê nessa decisão na França de violação democrática. Após subir, pobreza, a Argentina recua para 38,1%, agora com o governo de Javier Milei. Terremoto em Mianmar agrava crise rotineira. Na editoria de Metrópole, o MEC quer mudar a avaliação em loco de cursos de medicina. Avaliador deve analisar com mais rigor parte prática de alunos atuando no SUS. Documento está passando por revisão, diz o INEP. O número 2 do MEC vê desafios na implantação da bolsa do programa Pé de Meia. A aeromóvel até o aeroporto de Cumbica passa a ser previsão de entrega agora no mês de agosto. Janeiro de 2024 era o prazo inicial, que já havia sido adiado. Alvo de processo da ANAC, concessionária culpa complexibilidade da obra. Temporal paralisa parte do ABC Paulista e o Estado estende operações contra as chuvas. Na área de esportes, o Santos terá ajuda do novo patrocinador para manter o Neymar no clube. Na área de economia, caderno Economia e Negócios, além do Banco Regional de Brasília, o BRB, o Banco PTG Pactual também pode comprar uma fatia do Banco Master. O BRB de Brasília vê compra como uma adequação do PROE, que salvou bancos, isso há 30 anos. E por último, na área também de economia, um relatório dos Estados Unidos acusa Brasil de adotar tarifas altas a produtos norte-americanos. Sara, o que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Oceli, no caderno de política do jornal O Globo de hoje, a primeira matéria é sobre ganhando tempo. Bolsonaro mantém indefinição sobre Tarcísio como sucessor e se reaproxima de Zema, Caiado e Ratinho. E segundo o próprio jornal, Bolsonaro visaria diluir o protagonismo de Tarcísio entre seus potenciais herdeiros na corrida ao Planalto para manter a própria imagem ativa. E a próxima matéria
Câmara volta com pressão por anistia e relator do imposto de renda indefinido. Oposição ameaça obstrução para pautar projetos sobre 8 de janeiro. Líderes também devem bater martelo sobre relatorias. E aqui temos a imagem de Hugo Mota em sessão. O presidente da Câmara deve se reunir com oposição para discutir tramitação de anistia. E o jornal O Globo também faz um destaque sobre as pautas no radar dos parlamentares. Então aqui nós temos, por exemplo, a primeira pauta é sobre a escolha de relatorias. Serão definidos os relatores de uma série de projetos, entre eles o de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e o que regulamenta o uso de inteligência artificial no país. A segunda pauta é sobre a pressão para a anistia avançar. A oposição pressiona para votar também na Câmara a urgência do PL para anistiar os condenados pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. E o grupo ameaça obstruir a pauta da casa. E a terceira pauta é sobre motoristas de baixa renda. A previsão de discussão de emendas ao projeto que altera o Código de Trânsito brasileiro para que recursos arrecadados com multas de trânsito possam custear a habilitação de condutores de baixa renda. E por último, temos o novo Código Eleitoral. No Senado, a CCJ votará um novo Código Eleitoral. Já os projetos de alteração da lei da ficha limpa e que pune os chamados devedores contumazes não devem ser pautados na casa. E ainda sobre política, petista promete relação mais próxima com líderes do Centrão. O Lula leva parlamentares ao Japão e pede empenho para votar em isenção de imposto de renda. No aniversário do golpe, Lula diz que ameaças sobrevivem. Ministros do governo aproveitaram a data para reforçar a posição contra a anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro, defendida pela oposição. E a próxima matéria é sobre os evangélicos avaliam nomes para o Senado em São Paulo. Bolsonaro e Tarcísio estudam apoiar candidato do segmento, mas não há consenso entre as diferentes denominações. Cálculo tem como objetivo fidelizar eleitorado e atrair votos da população de baixa renda. E aqui nesta primeira imagem temos da Universal, Marcos Pereira é um dos citados. Na segunda imagem da bancada, Nascimento ressalta peso eleitoral. E na terceira imagem da Assembleia, Cezinha de Madureira, também no páreo. Nunes e Derrite disputam protagonismo na segurança. Os dois são cotados para a sucessão de Tarcísio, caso ele dispute o Planalto. E o Nunes quer exportar programa para a região metropolitana. Já Derrite turbinou divulgação de realizações nas redes sociais. E agora na Editoria Brasil, na falta de hotéis, contêineres serão adaptados para hospedagem na COP30 de Belém. E abre aspas, não vai ter resort para todo mundo. Simulação de contêiner para hóspedes. Material descartado no porto de Barcarena será reaproveitado para ajudar a resolver déficit da rede de leitos de Belém. E a próxima matéria é sobre aquela polêmica envolvendo o programa Pé de Meia do Ministério da Educação. Cidades têm mais pés de meia que alunos. O número de beneficiados por programa do MEC em 3 municípios da Bahia, do Pará e de Minas supera o de matriculados no ensino médio público. Também há casos em que o pagamento chega a 90% do total de estudante. Chuva alaga ABC e deixa São Paulo em estado de atenção. Os carros são arrastados em Santo André e residência desaba em Mauá, como aqui nós podemos observar. E nessa segunda imagem temos a seguinte legenda: tormento, Avenida alagou em Santo André e carros foram arrastados. E sobre economia, tensão pré-taxação. À espera de Trump. Preocupação com tarifaço global faz a Bolsa SP
ter pior trimestre desde o ano de 2022. E sobre a proposta no setor financeiro, Gabriel Galípolo se reúne com o BRB e com o BTG sobre o Banco Master. Uma das hipóteses seria uma compra fatiada da instituição. E se o modelo avançar, precatórios podem ficar com bancos de Esteves. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela companhia até aqui e também convidá-los mais uma vez para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado.